Sabe aquela oração que a gente faz antes de dormir? Que a gente fala: Senhor, dê ordem aos seus anjos para acamparem no nosso lar, para acamparem na nossa sala, acamparem no nosso quarto, na porta da nossa casa, na porta do nosso prédio. Então, eu estava fazendo esta oração e eu vou contar para vocês a experiência que eu tive com Deus. E quando eu estava fazendo essa oração, foi como se eu tivesse uma impressão no espírito. Foi como se eu tivesse. Eu não sei bem se foi uma impressão no espírito, eu não consigo te explicar perfeitamente como foi, mas foi como se eu tivesse visto os anjos caminhando na minha sala. Iam para o lado, iam para o outro, andando na minha sala. E ali, enquanto eu estava de joelho, eu fiquei, pai, uau! Aí eu comecei, né, a glorificar o nome de Deus. E eu comecei a fazer perguntas, que eu sou uma pessoa muito perguntadeira. Eu pergunto muita coisa para Deus. E aí eu perguntei, o que eles conversam, Senhor? O que eles conversam enquanto eles estão acampados em uma missão de nos guardar, de nos proteger, guardar o nosso lar? Eles conversam sobre alguma coisa? E quando eu ia fazer mais uma pergunta, veio um pensamento silenciando todos os meus pensamentos. Veio uma voz atravessando qualquer tipo de raciocínio que eu estava tendo naquele momento e falou: não, porque eles não pensam como os homens. E meu coração começou a acelerar, e ali eu tive a certeza, né, de que Deus respondeu a minha pergunta, e eu tive dois aprendizados com isso. Primeiro, isso me confrontou de uma tal forma, porque eu fiquei, como assim eles não pensam como os homens? E eu fiquei ali pensando, né, sobre isso, e eu me senti confrontada porque, vou te explicar, vou dar um exemplo. Um exemplo simples, eu poderia dar milhões, mas eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você é colocado na porta da igreja para recepcionar aquelas pessoas que estão chegando, né? Quando vamos à igreja, tem pessoas que ficam ali na porta se cumprimentando, bem-vindo, né? Bom dia, paz do Senhor. Vamos supor que você é colocado lá com um amigo seu. E aí, enquanto as pessoas passam ou enquanto ainda não vem ninguém, vocês conversam, né? Em algumas situações, em alguns casos, né? Não são todas as pessoas. E aí vocês conversam, começam a conversar sobre coisas aleatórias, ou talvez sobre, quem vai pregar hoje, ou alguma coisa que aconteceu na semana de vocês. E em nenhum momento se colocam em intercessão sobre aquelas vidas que estão passando para assistir o culto. Ou seja, nós homens nos distraímos demais quando Deus nos coloca em uma certa missão. Às vezes as pessoas acham que estar na porta é só recepcionar. Ai, bom dia. Ei, paz do Senhor. Ei, seja bem-vindo. Não, ali você tem o poder e a autoridade de começar a interceder por aquelas pessoas que estão passando por aquela porta e que vão assistir o culto. Pai, em nome de Cristo Jesus, que toda aquela pessoa que passar por essa porta, Pai, que o seu Santo Espírito, Pai, fala profundamente sobre essa pessoa, com essa pessoa, Senhor. Que a tua presença, Pai, seja palpável na vida dessa pessoa, Pai, no entendimento dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus. E a gente acaba se distraindo. Quando Deus nos coloca em lugares com pessoas, com amigos que temos afinidades, de fato nós nos distraímos ao invés de estar adorando, clamando, suplicando. E isso me confrontou muito. Eu fiquei tipo, como assim? E isso é muito verdade. Outra coisa, assim, o mais importante dos aprendizados foi, Deus, ele é tão assim, ele é tão perfeito, não tem nem palavras para elogiar, mas ele é tão gentil, ele é tão carinhoso, ele nos ama de uma forma tão assim, tão inexplicável, que ele responde as perguntas mais genuínas que nós temos. As perguntas mais bobas, as perguntas assim, mais simples, ele tem um prazer de responder. E isso me deu assim uma felicidade tão grande, eu fiquei assim tão, ai, obrigada, meu Deus, por me responder. E e foi um aprendiz e eu fiquei assim durante a noite ali pensando nisso e no quanto isso me confrontou e me ensinou a experiência que eu tive, e eu fiquei assim muito feliz, grata mais uma vez pela misericórdia de Deus, né. Com isso tudo eu quero dizer que não pense que Deus não te vê, não pense que Deus não te ouve, não pense que o que você está passando, Deus não está a par do que você está vivendo. A Bíblia diz em Salmo 139 que Salmo 139, que nem as trevas nos encobrirá de Deus, do Espírito de Deus. Ou seja,
Você nunca estará escondido de Deus. Aonde você estiver, fazendo o que estiver fazendo, pensando o que estiver pensando, Deus sempre estará te vendo. Eu já ouvi muitas vezes pessoas falarem bem assim, ah, para que que eu vou orar? Deus tem coisas mais importantes para fazer, Deus tem pessoas mais necessitadas para cuidar. Não, que isso, gente? Que pensamento é esse? Deus tem prazer em estar com você, Deus tem prazer em falar com você. Às vezes somos nós que somos tão falhos e pecadores que não ouvimos a voz de Deus, porque quando estamos em pecado, não conseguimos ouvir a voz de Deus. Entende? Temos que nos separar para ouvir a voz de Deus. Temos que nos separar para ter um relacionamento com Deus. Então não ache que Ele não está te ouvindo, que Ele não está te vendo. Ele está sim. O inimigo muitas vezes coloca nos nossos pensamentos, ele sussurra em nossos ouvidos coisas para nos animar, coisa para que a gente venha desacreditar do poder, da soberania de Deus ou do amor de Deus. O maior trabalho do inimigo é que você duvide do amor que Deus tem por você. O meu trabalho do inimigo é que o meu trabalho do inimigo é que você não tenha uma conversa direta com Deus, que é a oração. Ele tenta atrapalhar a sua vida de todas as formas para que você não se ajoelhe, não ore, não clame. Enquanto você anda na sua rua, você não conversa com Deus. Porque a Bíblia diz também, orar sem cessar. Isso quer dizer o quê? Toda hora tem que ajoelhar para orar? Toda hora tem que ajoelhar para orar? Não. Orar sem cessar é você conversar com Deus o tempo inteiro. Tô arrumando a casa? Tô conversando com Deus. Tô trabalhando? Tô conversando com Deus. Tô caminhando na rua? Tô indo no mercado? Tô conversando com Deus. Isso é orar sem cessar. Oração significa uma conversa direta com Deus. E com isso, com esse aprendizado que eu tive, eu queria aqui compartilhar com vocês e que o meu desejo é que, de alguma forma, tenha falado também ao coração de vocês. E se vocês me permitem, eu posso fazer uma oração? Então oremos. Senhor Deus Pai amado, santificado seja o teu nome. Pai, eu coloco agora como intercessora, Pai, na vida dessa pessoa que está me ouvindo, me assistindo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu no nome de Jesus, Pai, eu repreendo toda a armadilha do inimigo contra a vida dessa pessoa, Senhor. Toda arma forjada do inimigo, Pai, sobre a vida dessa pessoa não prosperará. Senhor, em nome de Jesus, Pai, dê um coração sensível para essa pessoa que está me ouvindo. Dê um coração sensível, Pai, para que ela compreenda, Pai, para que ela perceba, para que ela ouça, Pai, a sua voz, para que ela sinta a tua presença, Senhor, em nome de Jesus, para que ela entenda, Senhor, que não tem como se esconder de ti, Pai, que o Senhor olha por nós, Pai, o tempo inteiro, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, venha estar com essa pessoa, Pai, em nome de Jesus. Amém.